Damos as boas-vindas a todos os nossos participantes deste evento, da 7ª Jornada de Estudos Medievais. Sejam bem-vindos à nossa Universidade Federal do Acre, patrimônio do povo acriano, o qual nos orgulha bastante, mas também esse nosso evento, a 7ª Jornada de Estudos Medievais, que já vem de uma longa data, 7 anos que realizamos este evento. Ele é ligado ao nosso grupo de pesquisa em filosofia medieval, que tem 2 grandes linhas de pesquisa, História da Filosofia e Teologia e a questão de gênero na Idade Média, e a outra linha, Política e Gênero na Idade Média. E esse evento se concretiza há 7 anos graças à ajuda de 2 grandes universidades parceiras. Nós lembramos agora, nesse momento, fazendo também uma rápida homenagem nesses 7 anos ao professor Bortolo Valle, da PUC do Paraná, que esteve conosco em várias desses encontros de jornada, também a Unifesp, ao professor Jamil Iskandar, a professora Samira, que estiveram conosco em outras edições passadas. Então, é com muita gratidão que agradecemos essas 2 grandes instituições que têm fomentado na Amazônia acreana a pesquisa e o estudo do pensamento medieval de uma forma multidisciplinar, digamos assim, e interdisciplinar, olhando para as questões que envolvem a vida do homem e da mulher no período medieval. Então, na noite de hoje, teremos uma convidada especial e agradecemos pela participação. Sabemos que a diferença de horário, para quem está no eixo São Paulo, Sudeste, Sul, é mais complexo, são 2 horas de diferença. Então, já agradecemos aí a nossa palestrante de hoje, a professora Cecília, mas eu passo a palavra, com muita gratidão, à professora Edna, que vai conduzir agora o nosso encontro. Edna, com a palavra. Obrigada, Carlos. Boa noite a todas, a todos. É com muita alegria que vou fazer a mediação dessa noite. É a 2ª vez que participo dessa jornada, né? E é sempre um prazer muito grande. Então, queria agradecer a todos e já passo a apresentação da nossa convidada, palestrante, a professora doutora Cecília Sintra Cavaleiro de Macedo, que é uma grande pesquisadora, especialista em filosofia judaica medieval. Bom, o título da apresentação da professora Cecília é Asnaf Barazani e a questão das mulheres no judaísmo medieval. Digo, uma rabina na Idade Média, Asnaf Barazani, e a questão das mulheres no judaísmo medieval. Bom, para eu não me perder no extenso currículo da professora Cecília Cavaleiro, eu vou ler aquele resuminho do Lattes. Bom, a professora Cecília Cavaleiro, ela é professora associada da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, no Departamento de Filosofia e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Ela é pesquisadora líder do NUR, Núcleo de Estudos em Filosofia Islâmica, Judaica e Oriental. Ela fez pesquisa de pós-doutorado na PUC de São Paulo, sob a supervisão do professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Ela é doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, tem mestrado em Filosofia, mais especificamente em Ética, pela PUC de Campinas, especialização em Ciência Política pela Unicamp, onde ela também fez o seu bacharelado em Ciência Política e bacharelado também em Sociologia. Ela tem experiência nas áreas de filosofia medieval e filosofia da religião, atuando principalmente em filosofia medieval judaica e islâmica, com interesse em metafísica, em especial na questão da matéria. Neoplatonismo medieval,
mística e sistemas tradicionais de transmissão do conhecimento, e atualmente coordena também um projeto de extensão em histórias de sabedoria e ensinamento. Bom, isso é o resumo do currículo da professora Cecília, a quem eu passo com muita alegria a palavra. Obrigada, Edna. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos, pelo convite. Agradeço em nome da Unifesp também, né, do Jamil e da Samira, meus colegas. O Jamil, inclusive, é do nosso grupo de pesquisas. Obrigada, Edna. Eu devia ter mandado para você um resumo mais resumido, porque eu fiquei até com vergonha aqui, né? Essas coisas me deixam meio assustadas. Mas, então, vamos lá, gente. Eu acho que eu primeiro preciso explicar, a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é por que eu estou chamando isso de medievo, né? Por que ela vai falar de uma rabina que é final do século XVI, começo do século XVII, né? E ela está chamando de medievo. Eu não vou me alongar aqui, mas... de modo geral, o problema é que a gente tem uma datação de Idade Média que ela vem do cristianismo, mais especificamente, né, do Império Romano, né? Então, a gente tem duas grandes datas, que são, né, a queda de Roma e a queda de Constantinopla, que definem o que é a Idade Média. E eu garanto para vocês que no Kurdistão, onde ela estava, aquilo era absolutamente medieval. Né? Então, por isso que eu digo, né, Idade Média, ou seja, século XVII já seria modernidade. Bom, onde? Né? No Kurdistão, não. Né? Então, por isso que, assim, eu estou colocando, porque é uma tradição absolutamente medieval, conforme vocês vão ver, né? Bem distante do que a gente pode imaginar aí de uma coisa que já está na beira da modernidade. Então, isso é a primeira coisa que eu queria colocar. E a segunda coisa que eu queria colocar é que ela é um caso único, né? Conforme eu já estive conversando, inclusive, com o Carlos e com a Edna, é muito difícil achar mulheres que tenham essa projeção, né, no judaísmo. O judaísmo é extremamente machista, e eu já vou explicar para vocês quando ele se tornou extremamente machista, porque ele não foi assim a vida inteira, né? Mas houve, digamos assim, um fechamento, né, e praticamente uma proibição de estudo para as mulheres. E o caso da Asnat Barzani, né, que vocês vão ver como Asenath, como Asnat, como Osnat, né, o caso dela é muito específico, porque ela foi muito mais do que uma rabina, né, ela foi diretora de uma yeshiva, de uma casa de estudos, ou seja, ela era quem formava os rabinos, né, então, assim, ela não era só uma rabina, ela era a professora que formava os rabinos. Então, vamos ver um pouco da história dela. Infelizmente, a gente não tem muito material. Eu gostaria de agradecer desde já aqui também a professora René Levin Melamed, tá, do Schechter Institute de Jerusalém, que sem a colaboração dela, eu também não estaria fazendo esse trabalho. Ela me mandou traduções dela ainda antes da publicação, para que eu pudesse estudar, né, para que eu pudesse ter acesso a isso. Se tudo der certo, nós vamos publicar isso aqui no Brasil, né, num próximo livro que eu estou organizando a respeito das mulheres. Então, vocês vão ter acesso a esse material já escrito e já publicado. Tá? Sem a ajuda da professora René, que eu contatei porque ela justamente estudava, né, essa figura muito específica, que é a Asnat Barzani, eu não teria conseguido fazer, então, a apresentação que eu vou fazer para vocês, né, o trabalho que eu estou desenvolvendo. Né? Então, no judaísmo rabínico, né, o formato que caracteriza a organização religiosa judaica desde a queda do Segundo Templo até os presentes dias, a presença das mulheres nas atividades religiosas e de estudo da religião é muito limitada. Isso se deve fundamentalmente ao fato de que a tradicional isenção das mulheres das obrigações religiosas, ou mitzvot, tá? Mitzvot, plural de mitzvah, obrigação religiosa, dever religioso, mandamento, né? Tem sido interpretado pelos rabinos menos como uma isenção e mais como um instrumento de exclusão. Mas, na prática, notam-se diversas exceções à exclusão radical das mulheres de papéis religiosos e algumas de importância intelectual. A literatura rabínica indica que, após a destruição do templo, as atividades de culto das mulheres se tornaram limitadas.
Essa limitação pode ser inferida, como já observado, desde a isenção rabínica das mulheres na maioria dos mandamentos, ou seja, é uma interpretação, né, das passagens de que como as mulheres seriam isentas de algumas obrigações que os homens teriam pela sua própria condição feminina, né, então, portanto, elas estariam proibidas de participar, ou seja, é uma questão de interpretação e não da própria lei. A mulher no judaísmo é criada fundamentalmente para casar-se, cuidar da casa, parir e criar os filhos, dado que a observação do mandamento de crescer e multiplicar é atribuído fundamentalmente a elas. Paralelamente a isso, a maioria das mulheres exercia algum tipo de trabalho, quando não, eram as principais provedoras da casa, em diversos casos, especificamente para poder liberar os maridos para o estudo. Algumas profissões eram essencialmente femininas, como a de parteira, inclusive sendo a halachá, a lei judaica, associada à obstetrícia, transmitida em linguagem feminina. O estudo não era comum entre as mulheres judias no medievo, e menos ainda o estudo do Talmud, que era reservado exclusivamente ao público masculino. Conforme Lan, não há como precisar a partir de quando as mulheres passaram a ser totalmente excluídas, e as raras evidências que temos de mulheres intelectuais são meramente circunstanciais. Maria Teresa Milano relata alguns casos especiais de estudiosas judias, a partir do período talmúdico. Parece que o desejo de conhecer e de querer intervir na própria comunidade nunca cessou em diferentes momentos e lugares, precisamente na negação do ditado: aquele que ensina as palavras da Torá à sua filha é como se estivesse ensinando a si mesmo a futilidade. Essa atitude, diz Leibovitz, é um erro grave e constitui um desastre para o mundo judaico histórico. A participação no judaísmo é alcançada através do cumprimento dos preceitos e da participação na partilha da tradição e da espiritualidade da Shekinah entre o povo de Israel. A Shekinah é a presença de Deus. Manter as mulheres afastadas dos estudos significa afastá-las de um direito básico e tornar o seu judaísmo inferior ao dos homens. Maria Teresa Milano, novamente, menciona que houve professoras na história judaica nessa época, na época ainda, né, no início, antes da compilação da Mishnah, como Raquel, esposa do Rabi Akiva, distinguida pela sua inteligência emocional, e Bruguiá, a erudita que teria sido esposa do mestre Meir. Leibovitz ressalta que há menções a mulheres eruditas nas primeiras casas de estudo, né? Então, tudo isso a gente está indo desde a queda do Segundo Templo, né, que é no ano de 70, e a estruturação da Mishnah, que vai ser no ano 200, né? E que o subsequente desaparecimento das mulheres da vida religiosa pode ter sido fruto de uma manipulação, que incluiu até a edição intencional do texto da Mishnah. Cito: a enigmática menção na Tosefta de uma mulher por nome de Bruguiá tomando uma decisão halárquica fornece apenas informações mínimas. O texto em questão não indica quem ela era ou por que ela veio a estar presente na casa de estudos. Sua presença não gera comentários além do Rabino Yoshua, que elogia seu conhecimento da halachá. Mais tarde, porém, os rabinos consideraram essa alusão a essa mulher desconcertante. A Mishnah editou. A decisão halárquica que ela deu é ainda mencionada na Mishnah, mas é atribuída ao sábio que a elogiou, precisamente o Rabino Yoshua. O Talmud babilônico tratou dessa interferência de gênero de maneira muito diferente. Isso inflou a competência da Torá de Bruguiá, mas simultaneamente tornou-a única e inimitável, pois não havia outras mulheres citadas. Ambas as reações indicam que, mesmo que Bruguiá e as mulheres eruditas como ela fossem encontradas nas primeiras casas de estudo, né, o Rabino Yoshua, né, ele é contemporâneo e já era um homem adulto quando o templo foi destruído, em 70. Na época em que a Mishnah foi editada, por volta de 200, elas haviam se tornado uma anomalia completa. A casa de estudos tinha evoluído para um ambiente exclusivamente masculino, né? Então, só explicando aqui, tá? Existem dois Talmudes, o Talmud de Jerusalém, que está citado aqui como o Talmud da Palestina, e o Talmud da Babilônia, tá? Então, nessas duas versões, o Talmud da Babilônia manteve a presença de Bruguiá e o Talmud da Palestina editou e tirou e atribuiu a decisão dela, né, a uma decisão do Rabi Yoshua, que justamente era a pessoa que estava elogiando o conhecimento dela, né? Então, só começando aqui a apresentar uma coisa para vocês.
aproveitar essa pequena pausa. Uai. Aqui, bom. Eu já vou avisando que eu falo muito, viu, gente? Eu vou estourar tempo aqui, porque eu vou me empolgar e eu sei que eu vou estourar tempo. Então, no Talmud babilônico, é contado sobre Ilta, esposa de Rav Nachman, que insiste com outro mestre, o rabino itinerante Rav Ula, que veio da terra de Israel, em que possa beber do cálice de vinho sobre o qual ele pronunciou a bênção da comida. As mulheres, argumenta Ula, já são abençoadas pela fertilidade que lhes é dada pelos seus maridos. Ao ouvir essa afirmação, Ilta desce furiosamente à adega e quebra 400 ânforas de vinho para demonstrar que o precioso vinho é secundário em relação ao valor espiritual da participação na bênção. Então, vamos lá. Tradicionalmente, né, embora excluídas, né, da vida religiosa oficial, elas eram responsáveis por algumas práticas religiosas, como os amuletos. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que são os amuletos, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem dos amuletos mágicos de proteção, tá? E esses amuletos não só eram feitos aí em pergaminho, como esses, mas também eles eram gravados, né? E isso vai ter importância para nós, justamente quando a gente vai falar das Nat Barazani, né? Por quê? Porque algumas das lendas sobre ela foram recolhidas em amuletos, tá? Então, eu queria mostrar para vocês isso. Então, voltando, né? As mulheres eram responsáveis por algumas práticas religiosas, como os amuletos, por exemplo. Mas, assim como em outras culturas, gradualmente, as práticas religiosas populares femininas começaram a ser associadas à magia. Portanto, o tipo de conhecimento tradicional feminino foi entendido como maléfico. Assim, os homens, excluídos e ignorantes daquelas práticas, passaram a temê-las e se dedicaram a condená-las, demonizá-las e exterminá-las. Citando aqui, os rabinos associavam repetidamente as atividades das mulheres à magia, como parte de sua campanha contra todos os cultos que não fossem os seus. Eles entenderam as práticas religiosas das mulheres, das quais eles não faziam parte, como perigosas e, portanto, consideraram mágicas. Essa condenação geral das atividades religiosas das mulheres pode resultar em consequências devastadoras, como pode ser visto na lenda encontrada no Talmud palestino sobre 80 bruxas que Shimon ben Shetar teria executado em Ashkelon. Mas há que atentar para uma exceção. Embora as mulheres tenham sido alijadas dos estudos na casa de estudo ou nas sinagogas, não há proibição para o estudo em casa. Como normalmente as yeshivás, casas de estudo, estavam sob a responsabilidade de um rabino e só iam ser sediadas em torno das moradias deles, as mulheres das famílias dos rabinos, por vezes, participavam das discussões e eram instruídas nos seus próprios lares. Mas, ainda assim, há longas discussões sobre a possibilidade da permissão de um pai ensinar as próprias filhas, como eu já citei antes. A questão de se um homem tem permissão para ensinar na sua filha a Torá é discutida em diversas fontes rabínicas diferentes, embora a instrução privada dentro dos limites do lar deva ser distinguida da presença de mulheres instruídas na Torá na comunidade rabínica ou casa de estudo. Mas a situação se torna mais interessante ao notarmos que nem todos os rabinos tiveram filhos homens, e muito menos que se interessassem pelo estudo e pudessem vir a se tornar seus sucessores. Alguns rabinos, ao só terem filhas mulheres, costumavam discutir o Talmud em suas próprias casas, com alguns de seus discípulos. Assim, a participação da família ocorria de fato, e, em certos casos, suas filhas se encontravam entre esses discípulos, ainda que extraoficialmente. Esse foi justamente o início da história da nossa personagem, Asnat Barazani, que justamente era filha de um rabino responsável por uma casa de estudos. Ocorre que, no caso dela, não foi somente uma instrução superficial em casa, ou a participação eventual na discussão dos discípulos, mas seu pai a educou intencionalmente como estudiosa e erudita, e ela veio, de fato, a se tornar sua sucessora. Entre a comunidade judaica do Iraque, bem como entre os curdos em geral,
essa mulher forte e proeminente ainda é considerada motivo de orgulho. Talvez chegue um tempo em que as vidas e feitos dessas mulheres sejam conhecidos por muitos e não mais invisibilizados, ocultados e trancados para acesso somente dos homens estudiosos do judaísmo ou entendidas como mera curiosidade histórica. Então, vamos falar da nossa personagem aqui, que é Asnat Barazani, ou Osnat, né? Asnat Barazani era filha do eminente rabino Shmuel ben Nathanael Halevi Barazani, da cidade de Barazan, no Kurdistão, que já provinha de uma longa linhagem de sábios. Seu avô, Nathanael Halevi, era rabino e líder da comunidade judaica em Mossul, sendo considerado um homem santo na comunidade judaica local e arredores. Devido à honra dos seus ensinamentos, ele foi chamado de Adoni, meu senhor. Seu filho e pai de Asnat, o rabino Shemuel Barazani, poeta, médico, rabino e místico, estava preocupado com o status da Torá entre os judeus do Kurdistão e com a falta de líderes espirituais. Para corrigir essa situação dos seus irmãos, proporcionou o estabelecimento de uma série de yeshivás em Barzan, Acre, Ahmadiyya e em Mossul, a fim de cultivar estudantes sábios que pudessem servir ao público como rabinos, cantores e, inclusive, açougueiros kasher. A educação desses estudantes foi apoiada por doações de filantropos judeus. Isso era muito normal, ou seja, os judeus ricos, eles sustentavam as casas de estudo, porque justamente eles enviavam seus filhos para lá. Seu pai tinha muitos seguidores diretos na yeshiva que construiu em Mossul, onde esperava treinar jovens que se tornariam líderes comunitários e acadêmicos. Essa veio a se tornar muito famosa, onde treinou seus discípulos, alguns dos quais se tornaram efetivamente líderes judeus e se espalharam pela região. Desse modo, ele, o pai dela, veio se tornar um líder da comunidade judaica, sendo considerado um tzadik ou santo homem. Como ele não tinha filhos, ele treinou a sua filha para ser uma erudita do mais alto nível. Ele descreveu sua própria educação, explicando que fora criada para ser... ela descreveu a sua educação, explicando que fora criada para ser uma estudiosa e não uma dona de casa ou trabalhadora de qualquer tipo. Ficou conhecida como uma mulher culta e sábia, profunda conhecedora da Torá e do Talmud. Há indícios de que ela tenha escrito um comentário aos provérbios, mas infelizmente não dispomos do texto. Não sabemos a data exata do seu nascimento, acredita-se que em torno de 1590, mas veio a falecer em torno de 1670. Então, nós temos aqui, né, para vocês verem como ela realmente era famosa, o túmulo dela, né, em Ahmadiyya, né, vocês vão ver a cidade pronunciada por outros nomes e vista, né, escrita de outro modo, porque Ahmadiyya é em árabe, aí Ahmadiyya, né, em aramaico, e aí Ahmadiyya em curdo, perdão. Então, vocês vão ver também, assim como o nome dela, o nome da cidade da qual ela era originária, né, escrita ou pronunciada de formas diferentes. Então, como resultado da sua criação, Asnat se casou com um dos melhores alunos do seu pai, um primo seu, o rabino Jacob Mizrahi. Seu pai fez com que o noivo prometesse que ela nunca trabalharia. Após a morte de seu pai, ele, né, o genro, se tornou o chefe da yeshiva. No entanto, como ele estava tão envolvido com seus próprios estudos, sua esposa basicamente ensinava aos estudantes da yeshiva e proporcionava-lhes treinamento rabínico, passando assim seu tempo, conforme havia sido combinado, como estudiosa da Torá. Quando o Rabi Mizrahi faleceu, a liderança da yeshiva passou naturalmente para sua viúva, e como ela já havia sido professora dos alunos, a transição foi natural e indolor. Ou seja, a própria comunidade não achou ruim, continuou mandando, né, os filhos para estudarem com ela quando ela assumiu a yeshiva. Asnat recebeu o título de Tanait, chefe de uma yeshiva. Não é exatamente equivalente a ser uma rabina. Na época em que Barzani viveu, o conceito de ordenação rabínica, semiká, estava em mudança e não existia um acordo unificado dos requisitos e rituais para semiká em todo o mundo judaico. Seu título, Tanait,
faz com que ela seja considerada um raro exemplo de professora rabínica ortodoxa. Mas nas cartas interessadas a ela, podemos observar que o título de rabina também lhe era atribuído. Mas, infelizmente, nem seu pai, nem seu marido haviam tido muito sucesso na arrecadação de fundos, e a Yeshiva estava sempre em dificuldades financeiras. Asnat escreveu uma série de cartas solicitando fundos, nas quais descrevia a terrível situação que se abateu sobre ela e seus filhos. Por causa dessas dívidas, após a morte de ambos, sua casa e seus pertences foram confiscados, assim como suas roupas e livros. Ela ainda ensinava a Torá, mas as dívidas estavam aumentando, e como mulher, ela sentia que não era apropriado viajar em busca de apoio financeiro. Portanto, dedicou-se a escrever cartas solicitando auxílio. Nas cartas endereçadas a ela, pode-se ver o respeito e admiração de colegas rabinos de longe e de perto. Poucos dos seus escritos sobreviveram, infelizmente. A maioria cartas, essas cartas que eu estou citando para vocês. Mas neles pode-se perceber o seu completo domínio da Torá, Talmud, Midrash, Cabala e hebraico, pois suas cartas são líricas e eruditas. Um manuscrito recentemente descoberto fornece informações adicionais sobre sua vida. Entre outras coisas, revela uma tentativa de enganá-la quanto aos meios de entrega das contribuições financeiras a ela. No entanto, ela dirigiu com sucesso uma yeshiva que continuou a produzir estudiosos sérios, incluindo seu filho, a quem ela enviou a Bagdá mediante solicitação, onde ele deu continuidade à dinastia de estudiosos rabínicos. Após a sua morte, seu túmulo em Ahmadiyya, no norte do Iraque, se tornou local de peregrinações, atraindo muitos judeus. Lá também seu pai está enterrado. Bom, a gente tem uma série de lendas sobre ela, algumas de transmissão oral, né, e outras que foram encontradas precisamente em amuletos, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um amuleto kurdo-iraquiano, que ele é como uma caixinha, e dentro dele, então, normalmente você tem orações de proteção, e dentro de alguns deles foram encontrados, então, algumas informações sobre ela, né? Então, só para vocês entenderem, né, o que é, né, o fato de essas informações terem sido encontradas em amuletos. Então, o nome dela, ele é muito famoso até hoje, né, no Iraque, Kurdistão, entre os judeus, não só entre os judeus, como entre os curdos também, faz parte, se vocês entrarem em sites, vocês vão ver sites sobre a história curda que falam sobre ela, né? Então, muitas delas foram encontradas em amuletos, como as seguintes histórias. Então, a primeira. Asnat, filha do rabino Samuel Adoni, era uma mulher sábia e uma grande estudiosa da Torá. Ela estudou os segredos da Kabbalah e adquiriu uma considerável reputação de realizar milagres e maravilhas. Depois de casar-se e dar à luz a um menino e uma menina, como mulher casada, ela orou para Deus para que fizesse parar sua menstruação, pois assim ela poderia dedicar-se inteiramente ao estudo da Sagrada Torá em pureza. E Deus lhe concedeu esse desejo. Então, falavam dela que ela fazia milagres, né, e maravilhas, tá? De novo, isso é uma lenda, muito provavelmente fantasiosa, tá? Porque na carta que a gente tem dela, ela fala que tinha filhas, né? Então, muito provavelmente, ela não teve só um filho e uma filha, né? Então, isso já é... Mas o que é isso, né? É a proibição, né, judaica que a gente tem, né? Pela ideia de que a menstruação é uma impureza, né? Então, até recentemente... Para ser ordenada rabina, a mulher tinha que demonstrar que tinha entrado na menopausa, né? Isso é agora, século XX, tá? Ela tinha que demonstrar, através de laudos médicos, que ela tinha entrado na menopausa, então, portanto, ela não era impura, e aí sim ela poderia ser rabina, né? Então, isso é a crença, ou seja, e ela não, né? Obviamente, ela teve uma filha depois disso, né? Então, vejam que interessante. Mas a lenda que foi guardada foi essa. Segunda lenda. Asnat era bonita e atraente. E assim, aconteceu que um dia, Asnat subiu ao telhado para estender as roupas que lavara. E um gentil a viu e a desejou.
Ocorreu, então, que no meio da noite, o gentil esgueirou-se pelo telhado, nutrindo más intenções em seu coração em relação à Rabina. Olha como ela era chamada de Rabina, né? Ela imediatamente chamou os nomes dos santos e, como resultado, o gentil permaneceu pendurado nas vigas do telhado sem poder sair do seu lugar. Pela manhã, esse evento tornou-se público. Uma grande multidão se reuniu e observou essa visão estarrecedora. Todos os esforços envidados para mover o gentil do seu lugar foram em vão. O incidente chamou a atenção do Wali, o governante da cidade, e ele mesmo solicitou a Rabi Azenat que libertasse o gentil, mas ela se recusou. Então ela disse, se esse gentil tivesse vindo aqui para roubar alguma coisa material da minha casa, eu ficaria então em silêncio. Mas ele veio até mim com a intenção de causar danos morais, e, portanto, ele permanecerá pendurado em seu lugar. O governante jurou a ela que, se ela libertasse o gentil pecador, ele seria punido apropriadamente e enforcado publicamente. Naquele mesmo momento, Asnat libertou o não-judeu, que foi enforcado em uma árvore, e todos na cidade presenciaram e ficaram admirados. Então, e a gente tem uma terceira lenda, né, que é recolhida também de tradição oral, né? Nessa época, o nome de Asnat Barazani já havia se tornado conhecido fora de Mossul, né, como um dos melhores estudiosos da Torá no condição. Por que eu falei no masculino? Porque ela não era uma das melhores entre as mulheres, ela era um dos melhores, né? Entre as lendas que foram contadas sobre ela, inclui-se a seguinte. Segundo a lenda, seu pai frequentemente aparecia nos sonhos de Asnat, revelando-lhe perigos e dizendo como evitá-los. Numa dessas ocasiões, ela foi a Amedi, né, ou Amadia, né, onde está o túmulo dela, onde convenceu os judeus locais, né, como Amedi, porque é uma lenda coletada na comunidade turca, né, curda. Nossa, de novo, os curdos vão me assombrar o resto da vida, porque eu estou errando o nome, curdos. Onde convenceu os judeus locais a celebrar Rosh Kodesh, o Festival da Lua Nova, ao ar livre, como era o seu costume antes de serem ameaçados pelos gentios locais. À medida que prosseguiam com a celebração, ouviram-se gritos e eles viram chamas subirem para o céu. A sinagoga foi incendiada, com todos os livros e pergaminhos sagrados dentro. Depois que Barzani sussurrou um nome secreto que aprendera com seu pai, as pessoas viram um bando de anjos descendo ao telhado da sinagoga. Os anjos bateram nas chamas com as suas asas até que a última faísca se apagasse. Então, eles subiram aos céus como um bando de pombas brancas e desapareceram. E quando a fumaça se dissipou, todos viram que não apenas nenhum dos judeus havia sido ferido, dado que a congregação estava ao ar livre, mas que outro milagre havia acontecido. A sinagoga não havia queimado, nem nenhum dos rolos da Torá tinha sido tocado pelas chamas. Depois desse milagre, os judeus de Amedi não foram mais hostilizados pelos gentios por muito tempo. Finalmente, eles renomearam a sinagoga com seu nome, e a lenda termina com as palavras, e ainda hoje está de pé. Bom, agora eu vou ler para vocês alguns textos, né, dela mesma, da Asnat Barazani, tá? E já vou dizendo, quer dizer, são cartas, na maior parte delas, súplicas por dinheiro, conforme eu disse, ela passava muita dificuldade financeira na Yeshiva, né? Porque desde o pai dela, eles não eram muito bons para conseguir dinheiro, né? Eles eram muito bons para estudar, mas eles não eram muito bons para conseguir dinheiro. Então, quando ela assumiu, a coisa ficou pior ainda, né? Então, eu até vou comentar com vocês, eu praticamente chorei traduzindo essas cartas, né? Porque realmente eu imagino o desespero, né, a dificuldade dessa mulher. Então, vamos lá, tem uma carta dela que que começa assim. Eu elevo meus olhos para as montanhas, as generosas e nobres colinas de Israel. Eu vos revelo todas as minhas preocupações e assuntos. Talvez elas tenham pena de mim e me confortem com suas palavras. E elas me ampararão com seu conforto e me ajudarão com seus consolos. E me dirão pessoalmente e por escrito. Tá? Deixa eu só mudar aqui. Isso aqui é um original do texto dela, tá? Não dessa carta, da próxima que eu vou ler.
Ser forte e de grande coragem, e as preocupações mundanas não irão desencorajar-te. O poderoso Senhor não te rejeitará, mas se alegrará e exultará, pois teu Deus é teu auxílio. Na verdade, ele já aceitou as tuas ações. E nossas mãos estão com você para ajudar-te em todos os sentidos, até que tua reivindicação venha à luz, e tua libertação queimará como uma tocha, pois tuas obras e teu esplendor são para o Senhor. Tu, em tua sabedoria e por teu ensinamento, e nós, com nossa riqueza, somos ajudados por ti. E foi tão bom que o Senhor aprimorasse e nós melhorássemos as coisas para ti, porque tu melhorarás o nosso quinhão por teu ensino. E para o próximo mundo, no Éden de Deus, nós sentaremos à sombra de teu pai e de teu marido, que suas memórias sejam do próximo mundo sob o dossel dos sábios, junto aos justos e inocentes, pois este é aquele que é testado e experimentado. Não é para ser admirado, nem pode ser ocultado. Aquele que segura as mãos dos sábios nesse mundo compartilhará sua parcela e seu destino com eles, seja ela honorável ou desprezível. Eles vão consumi-lo porção por porção. O aprendiz e aquele que o sustenta, juntos se regozijarão. Na verdade, eu vi isso relatado em um livro sobre o nosso Rabino Yeriel, o pai do Rabino Asher, de abençoada memória, que ele fez um acordo e uma aliança com um dos homens ricos que costumavam servi-lo e alimentá-lo, de que este estaria com ele no outro mundo, e ele sentou-se na sua casa de estudo. E quando o Rabi Yeriel, de abençoada memória, morreu, o homem rico aproximou-se dele e o encarou e perguntou se ele estava ou não satisfazendo seu acordo e sua lealdade. Vários sábios e estudantes testemunharam que ele o defendeu, pois levantou a cabeça, depois de morto, e riu, acenou com a cabeça para dizer que estava cumprindo sua condição e suas palavras, e não renegaria a sua palavra. E desde então, a tranquilidade estará sobre ti, santa comunidade, em tua virtude, e a tranquilidade em teus palácios. Mas estará o Senhor convosco em vossa insensatez e muita sorte para vocês. Isso é o preâmbulo, né, da carta dela. E aqui irei relatar-vos a questão dos meus problemas e minha situação. Os cruéis romanos, ela está se referindo aos cristãos, eles chamavam de romanos, né? Me pegaram e me dominaram, pois quando o Rabi de bendita memória faleceu, o Cade, o juiz, enviou homens que tomaram a minha casa. Aqueles hereges pegaram a chave e venderam todas as minhas roupas e as roupas de minhas filhas. Que tua rocha e criador sejam preservados. Os livros que havia ali na minha frente e me deixaram com uma dívida de 100 piastras para me atormentar. Eu não tenho escapatória ou refúgio em qualquer lugar, exceto na misericórdia dos céus e na vossa misericórdia. Então tende piedade de mim. Pelo bem do meu pai e do rabino, possam ambos ser de abençoada memória. Que nem seus ensinamentos, nem seus nomes sejam em vão nessas comunidades. Eu continuei ensinando a Torá, explicando e pregando sobre imersões rituais, Shabat, pureza ritual, oração e afins. Nessa situação, aquelas dívidas com juros pesam sobre mim, e aquelas 100 piastras, que eu nada tenho para vender a fim de pagá-las, nem sequer um filho adulto eu tenho, ou um mensageiro para me representar, para viajar de comunidade em comunidade. E também não é aceitável que uma mulher viaje de cidade em cidade. Como está escrito, toda a honra da filha do rei está dentro, vestida em brocado de ouro. Em toda a minha vida, jamais deixei os portais da minha casa. Eu nunca saí. Nisso, eu fui filha do rei de Israel, nosso sábio. Fui educada aos pés dos sábios. Fui atada a meu pai de abençoada memória. Nunca me ensinaram qualquer ofício, exceto o ofício celestial para defender o que está escrito. E tu o recitarás dia e noite. Infelizmente, meu pai não teve filhos, apenas filhas. De fato, ele conjurou meu parceiro, de abençoada memória, a jamais permitir que eu realizasse tarefas domésticas. E ele assim fez, como lhe foi ordenado. Desde o início, o rabino de bem-aventurada memória esteve preocupado com seus estudos e não tinha tempo para ensinar os alunos. Então, eu os ensinei em seu lugar e fui sua verdadeira companheira. E agora, infelizmente, ele foi para o descanso eterno e deixou a mim e as crianças em luto. Né?
E aí ela continuou, é o que ela diz, ela não podia sair de casa, né? Então ela escrevia cartas para ver se ela conseguia donativos, né? Para manter a yeshiva. Então, esse original aqui é justamente dessa petição que eu vou ler agora, né? Que é uma súplica que ela vai estar suplicando, então, por fundos para a yeshiva. É tradução da professora René Levin Melamed, que eu citei no início, né? Se chama Ouvi, ó sábios. Sábios, ouvi minhas palavras, e os homens sensatos me ouvirão. Farei ouvir as dores da minha doença, talvez minha força e meu valor retornem. Eu vou gritar e lamentar sobre o aprendizado, porque ele desapareceu de todas as minhas fronteiras. Uma faísca iluminadora foi coberta dentro de uma nuvem habitando em minha assembleia. Os pensadores profundos, sábios homens, e os que mergulham nas ideias são inexistentes. Os portões do entendimento se fecharam. Minhas vias e caminhos são desconhecidos. Essa geração é sombria, não há pregador. Vou chorar por meu tempo e abandono. Eu continuo em uma situação conturbada. Minhas mãos e pés estavam amarrados. Eu medi pilares de terra, então vou providenciar juízes para me julgarem. Eu também fechei as fendas, midrash e oração na província. Eles perturbaram meu intelecto. Na grande confusão está meu castigo que recai sobre mim. Fui apresentada como insignificante. Eles tiraram meu manto e meus paramentos. Eu gritei: "Sê benevolente, meu inimigo, ai de mim. E a qual dos santos devo me voltar? Aos generosos que curam meus males. Vós, os corretos, por favor, tende compaixão dos ensinamentos do meu Deus, minha rocha e meu redentor. Não é para minha glória ou benefício meu choro e pranto, nem por necessidade doméstica, nem por minhas roupas ou meu sustento, mas para a subsistência das yeshivot. Yeshivot são as casas de estudo. Para que minhas forças não se esvaiam de mim. Eu fortalecerei os soldados do aprendizado. Sobre isso, minhas costas preencherão os trêmulos. Ressuscitarei a Sucá caída. Removerei todas as barreiras. Sucá é a cabana, né? Ela está aqui se referindo a... depois eu vou explicar melhor, né? Existe uma festa, né, judaica, que é Sukkot, né, que é a festa das cabanas, é uma festa de alegria, né? Então, portanto, quando ela fala ressuscitarei a Sucá caída, é justamente digamos, que ela vai erguer novamente, né, a devoção da comunidade. Removerei todas as barreiras entre as pessoas, né? E com isso, todos os eruditos ficarão maravilhados, e os sábios também temerão minhas palavras. Seja rico ou pobre, meu inimigo será enviado ao meu coração e às minhas costas. Nada ajuda, não há apoio, nem um irmão como meu Salvador. Mas para o generoso de Israel, para as montanhas de seu auxílio, eu levanto a minha voz. Vós salvastes muitos que foram lançados para morrer. Libertai-me. Para que não se apague a brasa da montanha, uma faísca acesa na pureza da minha mente, e as montanhas, um raio de deserto estéril, e minha alma viveu por minha causa. Não apreceis meu pranto, todas as minhas flautas se alegrarão. As flautas aqui estão no sentido, porque eles usavam as flautas como um instrumento usado em funerais, né? Então, ela perdeu o pai, perdeu o marido, né? Então, é nesse sentido que ela coloca, né? Não vos apreceis pelo meu pranto, ou seja, eu preciso chorar, eu preciso me lamentar, mas logo em seguida, né, as flautas, então, se alegrarão após a morte, né, da família dela. Eu vou conseguir, vou me tornar grande, porque eu vim com o meu pedido por escrito, e o teu direito é sublime até os mais altos céus, ao topo da minha torre. Vossos nomes serão lavados nos altos céus, o raio de vossa grandeza para o meu progresso. Se meus alunos forem espalhados pelo mundo, o que será dos meus dias e de minhas noites? Portanto, ouvi-me, virtuosos, povo da justiça, ouvi-me, né? Então, vocês vejam que ela implora, né? Ela fala, pelo amor de Deus, né? Alguém me ajuda, porque tá tudo que o meu pai fez aqui tá caindo, né? E aí vocês vão ver, né? O último texto que eu quero ler é uma carta... Perdão. É uma carta em que ela foi enganada. Ela recebeu o dinheiro, ela recebeu o donativo,
E na própria comunidade dela, ela foi traída e enganada. Conforme eu falei, ela não viajava, né, para ir buscar as contribuições para a yeshiva, né? Ela fazia tudo por carta, então as coisas chegavam através de mensageiros, né? Mensageiros da comunidade dela e de outras comunidades. Então, essa é a pior, porque, assim, nessa situação, ela ainda é traída, né? Então, o corpo da carta de Asnat ao seu patrono, né? Que era um judeu proeminente de uma outra comunidade, né? Que a ajudava. Que seja dada ciência, para sua honra de sua Torá, sobre a questão da carta que Vossa Excelência me enviou com etrogim. Etrogim é uma das 4 plantas que são usadas, então, de novo, voltando na festa de Sukkot, né, para cobrir a tenda, para cobrir a cabana, tá? Então, são 4 plantas rituais, né, uma delas é o etrogim, né? Então, na festa de Sukkot, né, todo mundo usa o etrogim. Então, o que aconteceu? Então, o patrono dela mandou dinheiro para ela e mandou também etrogim para ela vender, né? Para conseguir dinheiro para yeshiva. Ele produzia, mandou para ela vender, então, para conseguir o dinheiro para yeshiva. Então, eles não me entregaram a carta até o Shabbat Vayetze Yaakov, que é semanas depois. Quando eu a vi, tão tarde, fiquei surpresa e mandei buscar meu honrado amigo para esclarecer a questão, mas discutimos sobre isso. Perguntei a ele, o que você está fazendo comigo? E por que você me traiu? Como é possível que a santa comunidade de Aana, que é uma outra comunidade do Kurdistão, que Deus a ajude e proteja, tenha me enviado uma carta antes do feriado de Sukkot e você a tenha ocultado de mim e não me informado até agora? Pois agora eu já teria enviado até a eles a resposta. Que vergonha e que desgraça. Meu amigo me disse, não foi minha culpa, mas foi do senhor Musa Galbi. Olha lá, já está falando, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso, foi o outro, né? Ele não permitiu que a carta lhe fosse entregue. Ele me ordenou, não revele isso a ela até vermos qual será o preço do etrogim. Então, podemos informá-la e lhe entregaremos a carta. E eu também respondi a ele, tu não encontrarás justificativa entre os anciãos ou recomendação entre os jovens, ou seja, você não vai encontrar apoio para essa atitude que você está tomando, né? E por que foi proibida de te prender? E de te tomar o dinheiro à força? Foi esse o consenso? Uma mente de inferiores e enganadores. Vocês deveriam entregar essa carta somente a mim. Então, sua vontade foi todo o tempo a de que o dinheiro caísse em suas mãos e depois você o entregaria para mim? Bom, infelizmente, nós não temos muito material além disso sobre ela, tá? Então, a maioria do que a gente tem é história oral, né? A gente tem esse material que foi recolhido nos amuletos e a gente tem essas cartas. Algumas coisas ainda estão começando a ser descobertas, como, por exemplo, uma linhagem da família dela, né, em que eles vão descrevendo todos os nomes dos filhos homens, e só tem ela de mulher, né, e referida como rabina, então ela consta na linhagem. Tá? É muito interessante isso, né? Então, assim, tem alguns materiais que ainda estão aparecendo, porque isso fica, né? Às vezes fica nas mãos de quem não sabe o que tem na mão, etc. Uma coisa espalhada. Então, a maioria que a gente tem, então, é a fama dela na região, né? A história oral que existe, né? Entre os judeus do Iraque que permaneceram lá e os curdos, né? E esse material, né? Então, muito provavelmente ela escreveu coisas mais, digamos assim, de mais impacto, como eu falei, né? Parece que ela escreveu um comentário ao livro dos Provérbios e deve ter escrito mais comentários bíblicos, mas, infelizmente, isso não chegou às nossas mãos, ninguém sabe se existe ainda, onde está, né? E depois dos últimos tempos, né, conturbados para o Iraque, né, dificilmente a gente vai encontrar novas coisas, né, infelizmente.
né? Porque com a destruição de um bombardeio, destruição de uma série de coisas, ninguém vai se preocupar com retomar a história de uma rabina, né, do século 16 para 17. Bom, então eu encerro aqui, né, então com essa imagem ela foi feita de tão famosa que ela ficou, né, foi feita para camisetas, sacolas, etc., né, entre vários rabinos famosos, e aqui vocês vão ver escrito, então, em hebraico, né, aqui do lado direito, né, o nome dela, do lado direito do nome dela no nosso alfabeto, né, que é Asnat Barzani, e embaixo, aqui, né, do lado da onde está a data, vocês vão ver, né, a Tanaíta, ou seja, a Tanaíta, né, ou seja, a professora dos rabinos, a chefe da Yeshiva, né. Então, eu encerro por aqui, né, abro para questões, né, e agradeço mais uma vez esse convite e a possibilidade de tornar conhecida, né, uma mulher que para nós no Brasil seria absolutamente desconhecida, a gente não teria muito acesso, justamente porque há pouco material e ela é desconhecida, inclusive entre os judeus, né? Então é uma honra muito grande falar sobre ela, é a primeira vez que eu falo sobre ela, né? Então, é uma honra muito grande ter sido convidada aqui para fazer essa palestra, então, essa comunicação sobre uma mulher tão lutadora, tão forte, né? Como vocês podem ver pelas cartas, né? E uma erudita criada para ser rabina e para ser professora. Uma erudita criada para ser professora, tanto que o pai pediu o compromisso do genro, que era primo dela, né, que ela nunca iria trabalhar, ela ia se dedicar aos estudos. Então, eu encerro por aqui, muito obrigada. Obrigada, Cecília, estou encantada com a apresentação, maravilhosa a exposição. Eu já tenho questões, mas eu vou deixar para... Vamos dividir, Edna, que eu também tenho algumas. Então... Vamos ver se eu vou saber responder, porque o que eu digo, tem tão pouco material sobre ela, que assim, o que tem é o que eu mostrei para vocês. Gente, sabe o que eu fiquei pensando, né? Quando você leu a trechos da carta, né? A escrita dela, fico imaginando quão interessante seria ter os escritos dela, que ela certamente produziu, ela foi criada para isso, né? Então, que perda enorme, né, que nós tivemos. Podíamos ter aí uma grande pensadora hoje em dia, com material, né, para explorar. Nossa. Bom, quem gostaria de começar com as questões? Exatamente, quer dizer, assim, infelizmente a gente não tem um material sério dela, né, que ela escreveu de comentário bíblico, porque com certeza ela escreveu. Com certeza. Bom, o Carlos, professor Carlos. Quero só agradecer a Cecília também. Cecília, muito obrigado. Eu já fiquei com vontade, na expectativa do livro que você disse. A gente vai ter que divulgar por aqui, fazer o lançamento, porque uma das dificuldades que a gente tem no estudo justamente sobre gênero e a cultura medieval, quando a gente vai, é a produção mesmo em língua portuguesa desse material. Como você disse, em outras línguas a gente já está em contra, né? Mas eu te agradeço e já estamos aqui na expectativa. Eu tenho duas questões, mas são simples. A primeira é que você comentou até sobre não ser um consenso da Asenat ou Asnat ser considerada uma rabina, porque o que era ser rabino naquele contexto, né? Mas depois você comentou também que as mulheres, só depois que entravam na menopausa, poderiam hoje, a partir do século XX, ser consideradas. Qual foi o período em que nós tivemos, digamos assim, a autorização para que mulheres fossem rabinas no judaísmo moderno? Ou quando foi que tivemos isso?
porque a gente sabe que algumas religiões tradicionais também, que descendem da tradição judaica, elas não aceitam ainda a figura da mulher, digamos, com todo o exercício, né, dentro da questão rabínica e ligado também à questão do livro sagrado, porque o rabino tem isso, né, da leitura, da interpretação. E a outra ponderação era a questão de... Posso responder essa primeiro, depois você faz outra? Porque essa, para mim, já tem duas partes, né? Então, assim, a questão dela não ser considerada propriamente uma rabina, por quê? Porque, de novo, naquele momento, eles ainda estavam definindo qual seria, né, o ritual de si e as necessidades, né, os requisitos para se tornar um rabino. Mas qual é a questão fundamental aqui, né, que é a questão justamente da menstruação que foi tocada. A questão fundamental é que, com a queda do segundo templo, né, não havendo mais o templo, a sinagoga e os rabinos, eles assumiram aquela parte, digamos que entre os cristãos a gente chamaria de sacramental, tá? Então, esta parte sacramental é que seria vedada às mulheres, porque elas são impuras pela menstruação. Então, eles chamam ela de Tanaíta, no sentido de professora dos rabinos, né? No sentido de que ela ensinava eles, mas não se sabe se ela mesma desempenhava isso, ou seja, o lugar, provavelmente não, porque ela diz, nunca atravessei os portões da minha casa, ou seja, ela era responsável pela casa de estudos, pela yeshivá, mas não pela sinagoga, né? E a sinagoga, só que ela tinha autoridade sobre a sinagoga, segundo a segunda lenda que eu li para vocês, a história, né, dos anjos que apagaram as chamas da sinagoga, ou seja, ela faz com que os rabinos da sinagoga aceitem comemorar do lado de fora, ao ar livre, ou seja, ela era tão importante que ela conseguia ter ascendência sobre os rabinos para que eles fizessem como ela queria, tá? Mas ela em si, digamos, não exercia justamente por causa dessa parte sacramental, tá? Aí, segunda parte da sua questão, quando foi que isso aconteceu, tá? Alguns vão dizer que isso nunca aconteceu. Por quê? Hoje em dia a gente tem 3 linhas fundamentais do judaísmo, né? Que é o judaísmo liberal, conservador e o chamado ortodoxo, tá? No judaísmo ortodoxo não se aceitam rabinas, tá? De jeito nenhum. Aliás, continua tudo do mesmo jeito como era, né, antigamente, tá? As mulheres são proibidas de tudo. A maioria das judias ortodoxas nem chegam a terminar a faculdade, tá? Elas terminam o colégio, se casam e vão ter filhos e trabalhar para os maridos estudarem na sinagoga. Tá? Então, não é muito diferente a vida delas hoje em dia do que era antes. Aí, o judaísmo liberal e conservador, né, ele foi cada vez mais, digamos, se modernizando, e hoje em dia, no judaísmo liberal, sim, se aceitam mulheres rabinas. No conservador eu não tenho absoluta certeza, né, mas, inclusive, as rabinas do judaísmo liberal estudaram, às vezes, nos seminários conservadores, então, eu acredito que sim, tá? Mas é uma coisa recente. Em São Paulo, por exemplo, a gente teve uma rabina que celebrava grávida, né? Então, isso aconteceu, né? Ela já não está nesse momento no Brasil, mas a Luciana, né? E agora, isso é coisa de... Se não me engano, esse caso que eu te falei, que aconteceu no Rio, deve ter sido na década de 60, 70, uma coisa assim, e ela ainda tinha que demonstrar que ela já tinha passado pela menopausa para ser aceita, senão ela não podia nem estudar. Então, a questão não é, assim, no caso das Neto Barazani, a questão não é nem o estudo, né? Existe uma diferença aí entre o estudo da Torá e o manuseio da Torá e digamos, a celebração, né? Então, a diferença, na verdade, ela tá aí, né? Porque a partir do momento que ela está dentro da casa dela, ninguém pode falar nada,
né? E a casa dela é uma yeshiva. Então, ela pode ser a professora dos amigos. A segunda questão? Tá, obrigado pela resposta. A segunda questão é só porque a gente percebe uma certa semelhança no sentido assim, diferente contexto, diferente cultura, mas, por exemplo, o caso de Cristine de Pisa, que a gente estudou um pouco nas nossas jornadas, a relação dela com o pai dela, que foi o veículo de receber a formação, já que ela não podia acessar fora de casa, como você está dizendo, ou no contexto de uma universidade ou instituição. Mas internamente foi o pai, e não a mãe, porque a mãe às vezes não tinha, e ainda, no caso da Cristine, a mãe não aprovava muito, pelo visto, aquela formação que o pai passava. Aí me veio só uma questão. Será que esse pai que se dedicou a transferir ou trabalhar essa questão com a filha, se ele tinha um filho, ou será que era filha única e ele não tinha opção, de caso, de passar essa formação? Se teve alguma, nesse sentido, se você, na tua pesquisa, identificou alguma coisa nessa relação entre o pai da Senat, por que ele transmite para ela essa formação? Se ela teve irmãos, é a minha pergunta pontual. Eu coloquei no começo, não, ela não teve irmãos, o pai dela só teve filhas e ela foi criada para ser a sucessora dele, tá? Agora, eu vejo uma diferença meio grande quando você coloca aí nos contextos, porque a Cristine de Pisa era leiga, né? Então, o fato dela não ter esse acesso ao conhecimento não era uma coisa tão comum aí, no caso, no cristianismo. Por quê? Porque se ela fosse uma monja, né, como as outras grandes pensadoras católicas, ela teria tido formação. Né? Hildegard de Bingen, por exemplo. Por exemplo, né? Por exemplo. Então, eu acho assim, tem uma que seria, digamos, o caso das Nat Brasani, ou seja, ela vinha de uma linhagem, né, de religiosos. Né? Então, assim, eu acho que, assim, no caso de você vir de uma linhagem de religiosos no cristianismo da época, né, bastava você ir para o mosteiro e é tudo resolvido e você poderia ser, né, uma figura brilhante, por exemplo, né, ser igual, como, por exemplo, a Hildegard de Bingen, que foi a última sobre a qual eu falei na semana passada. Mas assim, eu acho que tem isso também, ou seja, a gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque no ponto de vista da religião, né, nesse sentido, eu acho que o cristianismo era mais liberal com relação às mulheres, né? Por quê? Porque no mosteiro elas podiam estudar. Tá. E às vezes até fora dele, mais para frente, né? Até fora dele. Vejo o caso, por exemplo, da Marguerite Porret, né? Das beguinas, etc. Elas não eram religiosas oficiais, então e tiveram estudo. Então Eu lembrava na tua apresentação, quando fala essa questão de gênero, por exemplo, o catolicismo romano, ele diz que nunca teve diaconisas. A gente tem dentro do cristianismo o lado ortodoxo, ou dos orientais, que até o século XIII tem registros de diaconisas. Mas o catolicismo romano, ele diz que nunca existiu. Aí eu lembrei de uma aula de iconografia de um professor nosso em Roma, e tem uma basílica em Roma chamada de Santa Cecília. Esse dia foi o Dia dos Músicos. E nessa Basílica de Santa Cecília tem mosaicos gravados na parede de mulheres vestidas com dalmáticas, que são vestes de sacerdotisa. Aí eu me lembro que ele disse isso, ele disse, olha, a Igreja de Roma diz que nunca existiu sacerdotisas, diaconisas na sua história. Porém, quando você tem gravado isso num templo, aí ele brincou assim, quando você não quer que passe a história, você destrói livros, você esconde registros, mas talvez uma igrejinha que estava lá no meio do mato, ninguém teve a intenção de destruí-la e ela acabou ficando. Mas eu não disse nada. Aí voltou atrás. Então, a gente percebe aquilo que você também colocou, que muito dessa história do gênero silenciado nesse período, nesse contexto, se deve ainda ser resgatado, mas, infelizmente,
como você também colocou, por exemplo, o Iraque, que também tem uma riqueza tremenda, mas passou por destruições e nós podemos ter perdido o registro de coisas fundamentais para a gente reencontrar a nossa história na sua integralidade, né? Fazendo a junção disso. Mas agradeço a tua exposição e aguardo o livro, viu? Exato, como eu falei do caso da Bruriá, né? Quer dizer, ela foi apagada. Se a gente não tivesse o Talmud da Babilônia, se a gente tivesse só o Talmud de Jerusalém, ela nunca teria existido como... ela emitiu uma sentença halárquica. Que isso, gente? Como assim? Né? E eles, os rabinos também dizem, não, antes não havia, etc. Havia sim. Depois eles começaram a apagar as mulheres da história. O professor Coraci levantou a mão para fazer uma questão. Professor? Coraci, seu microfone. Coraci, nós não te escutamos. Não sei se ele está digitando, enquanto isso eu vou falando. Ele vai sair e entrar de novo. Tá bom, Coraci, a gente aguarda. As minhas questões, de certa forma, o Carlos perpassou. Uma delas era justamente isso, a questão da invisibilidade ou da não existência, que foi até um assunto nosso logo que entramos em contato, né? Será que não existiam mesmo ou foram invisibilizadas? Além de registros assim oficiais, será que não há outras formas de registros marginalizados ou na tradição oral, né, que a gente possa resgatar pensadoras desse período, nesse contexto? É uma inquietação que eu sempre tenho, porque parece que quando a gente vai mexendo, sempre encontra alguma coisa, né? E aí, essa sua apresentação me deu mais convicção ainda, sabe? A gente pode não ter o acesso hoje, mas em algum lugar, algum sábio ou alguma sábia guardou alguma coisa de uma pessoa como essa. Não é possível, né? E a outra questão que eu queria fazer é sobre a proibição judaica, a questão da menstruação em termos de impureza. Então, isso é para um âmbito religioso. Desculpa a minha ignorância, que eu sou totalmente ignorante nessas questões. Mas essa proibição, esse impedimento, também se daria no âmbito não religioso, mas no âmbito dela enquanto professora, enquanto capaz de uma produção intelectual, de um pensamento sobre o contexto daquela época. O que você pensa sobre isso? Tá, então, assim, respondendo a tua primeira questão, né, então, voltando de novo ao paralelo que a gente sempre faz, né, que é com o cristianismo. O que acontece? O material referente ao cristianismo, ele foi coletado, porque justamente ele foi coletado nos mosteiros, e mesmo que ele tenha sido condenado, como eu falei do caso da Marguerite Porret, né, a gente tem a condenação, né, ou seja, tem os processos, né, do Santo Ofício, etc., você tem a condenação, ou seja, elas não foram totalmente invisibilizadas, porque isso está registrado em algum lugar. No judaísmo, o que acontece? Você não tem centralização. E como você não tem centralização, isso acontece no Islã também, tá? Uma boa parte dessa documentação, caso ela ainda exista, está na mão de famílias, né? E às vezes famílias que não têm a menor ideia do que elas têm na mão, né? Um dia, um bisneto do trineto abre um baú e diz, nossa, tem esse material aqui.
né? Então, assim, a gente depende disso, a gente depende praticamente do acaso, né? Ou seja, não adianta você sair procurando, porque você não vai encontrar, mas assim, é praticamente do acaso, porque isso está na mão, a maior parte está na mão das famílias, se é que não foi jogado fora, porque, como a gente sabe, nem todo mundo é adepto, né, do conhecimento e guardaria esse tipo de coisa, né? Ou pelo menos se lembraria de doar para um museu ou algo parecido, né? Ou para uma universidade. Mas então, é o que eu digo, a questão do registro é um problema sério, tá? Então, que existia, com certeza, tá? Mas como encontrar? Ela ficou célebre, Então, é possível encontrá-la porque ela ficou célebre numa comunidade específica, que quando teve voz, né, então surgiu a história dela, tá? Mas é difícil por causa disso. A segunda questão que você falou sobre a menstruação, essa questão da menstruação é muito séria no judaísmo, tá? Eu me lembro que há uns anos atrás, eu até conheci um rapaz que estava fazendo um doutorado, ele era inclusive batista, em que ele fazia uma outra leitura dizendo que realmente isso também tinha sido alterado e que a redação original das escrituras, provavelmente ela se referia muito mais à questão da saúde em relação à transmissão de doenças venéreas do que uma proibição da mulher ser considerada totalmente impura, né? E depois eu perdi contato com ele, eu queria ter visto essa tese, né? Depois eu perdi contato com ele, encontrei com ele num congresso e nunca mais soube, né, aonde chegou essa pesquisa dele. Mas o que acontece? A proibição é muito séria, você não pode, no judaísmo ortodoxo, você não pode tocar numa mulher que não seja sua mulher. Por quê? Porque você não sabe quando ela pode estar menstruada. É nesse nível. Tá? O marido, normalmente, ele não dorme na mesma cama que a mulher. Né? Até hoje em dia, os ortodoxos, eles dormem na sala, quando a mulher está menstruada. Eles não podem ter contato, eles não podem encostar. É muito sério. Tá? Então, nesse sentido que você está dizendo, quer dizer, isso por um lado, tá? Mas mesmo, digamos assim, eu não sei se ela passou por alguma questão de se alguém perguntou para ela, né, se ela menstruava ou não. Ao que parece pela lenda, né, ela dizia que não menstruava, então tá tudo certo, né? Porque senão não haveria essa lenda. É uma possibilidade. Agora, a questão do estudo é outra coisa, tá? Aí é aquilo que eu coloquei no começo da minha apresentação, que foi a ideia de que as mulheres não eram obrigadas ou seja, o estudo não era um mandamento obrigatório, assim como outros mandamentos, né, para as mulheres, ela foi lida pelos rabinos e, digamos, entortada para virar uma proibição do estudo da Torá e do Talmud, né? Então, eu acho que, assim, o grande empecilho aí é esse, né? O grande empecilho para ela ser, de novo, voltando na questão que eu estava respondendo para o Carlos, né? Uma coisa é a celebração e a outra coisa é o estudo, né? Então, são empecilhos diferentes. Obrigada, Cecília. Professor Coraci. Agora sim, com o microfone. Então, boa noite, professora. Agora sim. Cecília. Agora eu lembrei da sua família de Belém. Eu acho que um deles é meu amigo, Geraldo Cavaleiro de Macedo. Não? Opa, meu primo, Geraldão! Exatamente. Nós somos rotarianos, então é daí que vem a amizade. Enfim, eu estava aqui pensando... Manda um abraço para ele. Pois é. Então, professor Carlos, professora Edna, os demais colegas que estão aqui, né, de maneira especial ao Aloísio, que foi meu aluno, a Rosemarie também, que foi minha aluna, minha querida Geórgia. Então, eu escutei atentamente a tua exposição por várias questões. Uma delas é uma que
foi posta pelo professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Eu fui aluno dele também no passado bem distante, em que ele até publicou um livro, um livrinho, como ele costumava dizer, né, sobre filosofia medieval, onde ele afirmava que, comentava, né, que a Idade Média foi inventada, né? Fazer um historiador alemão que ele não sabia onde colocar as coisas, então há um medievo, né? Há o medieval. E logo no início da tua palestra, falaste justamente isso, que a Barazani, né, ela viveu um período, digamos, propriamente medieval, né? Ou seja, com as características de um tempo, né, em uma região que é na Turquia, você falou, né? Na Turquia? Não, Não, no Iraque, no Iraque. No Iraque, Hoje perdão. em dia é Iraque, né? Perdão, Então, hoje em dia é Iraque. Exatamente, Ou seja, numa região que hoje não é mais o berço, né, do judaísmo, nem do cristianismo, mais para o islamismo, enfim. E aí eu fiquei pensando aqui uma outra questão. Havia nesse período digamos, uma perseguição aos judeus ou havia uma convivência mais ou menos pacífica entre cristãos e islâmicos, ou ela também sofreu essa perseguição histórica à comunidade judaica, né? Essa é uma questão. A outra ou nós entendemos pouco do judaísmo, ou nós queremos talvez interpretar o judaísmo à nossa maneira cristã de pensar uma outra religião, né? Do meu ponto de vista, há judaísmos como há cristianismos, como há islamismos, né? Então, talvez por isso algumas mulheres puderam ter acesso ao conhecimento da religião judaica e por isso mesmo conseguiram ser um expoente intelectual, né? Diria assim, né? E isso faz da mulher em determinados momentos ter um certo protagonismo, né? E eu acho que para as pesquisas que hoje se faz a respeito de gênero, isso é muito importante para ver qual o grau de inserção da mulher, qual o nível da sua produção, não é? Qual o legado, né? Ou seja, de que maneira o seu pensamento logrou êxito naquele momento, né? E em que medida hoje nós podemos olhar para esse período em que conhecemos pouco, porque há poucas fontes, mas, por outro lado, nós temos condições também de fazer uma série de deduções, uma série de hipóteses sobre o que ocorreu, né? É mais nesse sentido a minha questão, né? Outra é um paralelo com outras religiões que Gente, é um livro, calma. Deixa eu devagar. Vamos lá, vou fazer a mesma coisa que eu falei com o Carlos. Calma, porque quando chegar na última, eu já não me lembro mais da primeira. É verdade. Então tá, então a primeira foi sobre a questão da convivência interreligiosa, tá? Então a gente está no momento sob o domínio islâmico, né? Não, inclusive nem o Império Bizantino já foi derrotado, né? Então a gente está sob o domínio islâmico, né? Numa região que antes esteve sob o Império Bizantino e o Império Persa, mas hoje, nesse momento, já está sob o domínio islâmico, a respeito às comunidades, mas há também ataques, né, conforme ela relata da sinagoga, tá? Então, assim, uma coisa é, oficialmente,
a tolerância, então, tanto que, assim, isso nas lendas, isso fica muito claro, ou seja, o próprio Wali, que é o governante muçulmano, né, vai diretamente a ela e pede que ela liberte, né, o quase estuprador, né, de quem ela foi vítima, né? Então, a tolerância, muito provavelmente, isso é uma coisa muito comum naquela época, crimes internos à religião são resolvidos pelas leis da própria religião. Então, portanto, se há um crime de um judeu contra outro judeu, ele é resolvido dentro da própria lei judaica. Se há um crime de um cristão contra outro cristão, ele é resolvido dentro da própria comunidade cristã. Agora, se há um crime interreligioso, que é esse o caso do que aconteceu com ela, ou seja, uma tentativa de estupro por um gentil, por um não-judeu, né, então é a lei islâmica, porque é a lei oficial, digamos, a lei, né, não vamos dizer civil, porque é até anacrônico falar isso, mas é a lei do Estado, né, ou seja, a lei oficial, então, que julga. Então, portanto, o Wali, ele vai lá tomar uma providência, tá? Então, ela tem que ser julgada pela lei oficial. Então, por esses relatos, a gente vê que havia um respeito e uma tolerância religiosa por parte dos governantes, tá? Mas que havia um certo ódio por causa, na própria população, porque há, então, o ataque à sinagoga, e eles não queriam frequentar, festejar ao ar livre, porque eles temiam, então, ataques da população. Então, havia ódio interreligioso entre a população, mas havia o respeito à convivência interreligiosa por parte dos governantes. Segunda questão, sobre os judaísmos. Concordo plenamente com você que existem judaísmos até a queda do Segundo Templo, ou, eventualmente, até a estruturação da Mishnah no ano 200. Concordo plenamente que existem vários judaísmos hoje em dia, mas nessa época não. Tá? Nessa época, a gente tem o judaísmo rabanita, que é o judaísmo rabínico, e o judaísmo caraíta, né? Que não aceita o Talmud, e eles são chamados também de Bene Mikra, né? Eles não aceitam o Talmud, eles aceitam só a Torá, tá? Então, eles seriam, digamos assim, os fundamentalistas, né, da época, tá? E o judaísmo rabanita sempre ofuscou e sempre, praticamente, acabou com o judaísmo caraíta, tá? Então, a gente está no âmbito aqui do judaísmo rabanita, tanto que a gente está falando de rabinos, tá? E a lei é muito clara, mulher não estuda, tá? Há uma brecha aí, que é o estudo dentro de casa. Então, não adianta procurar outras visões, outras versões, etc. Não vai se encontrar, tá? Então, todas as mulheres, durante esse período, que estudaram, que puderam fazer alguma coisa, ou eram mulheres de ou filhas de, tá? Por quê? Porque elas puderam ter o estudo dentro de casa, tá? Então, porque o lugar da mulher é em casa. Né? Então, isso é muito claro. Então, elas não podem ir para casas de estudo. Né? Então, isso daí foi até o começo, né, da minha exposição, justamente dizendo como elas foram alijadas das casas de estudo, a partir do ano 200, né? E elas começam aí, de novo, como o Carlos falou, assim, começa uma limpeza até de tirar as histórias das que já figuravam ali, né? E, então, elas são proibidas, são ambientes absolutamente masculinos, né? Então, as únicas exceções que a gente vai ter são essas, né? Filha de ou mulher de. Não tem outra exceção. Né? Então, esse caminho não é viável, tá? E aí, entre os rabanitas e os caraítas, mesma coisa. Bom, outra pergunta, agora pode. Certo. Bem, nesse período, nessa localidade, nessa região, havia universidades? Olha, eu não sei te responder, tá? Porque realmente eu não sou uma especialista no Kurdistão. Então,
eu não sei te responder. Nessa região específica, em Bagdá, sim, né? Mas nessa região especificamente, não sei te responder. Tá? Então, no Egito, já havia universidades, em Marrocos, a universidade mais antiga do mundo está em Marrocos. Aliás, foi fundada por uma mulher, Fátima Al-Fihriya, tá? Que também vai estar no nosso livro, né? Então, assim, já havia várias universidades no mundo islâmico, mas nesse local eu não tenho como te responder, porque eu não tenho essa informação. Tá? E mesmo que houvesse, né, o estudo é completamente diferente. O estudo da Torá e o estudo religioso judaico, ele é feito nas yeshivás, ele não é feito nas universidades. Tá bem. Obrigado. Aprendi muito. Obrigada, Coraci. Obrigada, Cecília. Russelino. Isso. Boa noite a todos, né? É um prazer enorme. Agradeço imensamente a professora Cecília por essa palestra, né? Por nos ajudar aí a aumentar nosso conhecimento sobre o mundo judaico. A minha pergunta, professora, ela se dirige no fato realmente do gênero, né? Porque eu acompanhei, mas dá a impressão que ela tinha uma mentalidade masculina. Eu entendi assim, porque há um amor pelo conhecimento, mas a minha pergunta vai do lugar de fala dela como mulher frente a essa cultura patriarcal. Como a senhora disse, a gente faz sempre a comparação com o mundo cristão, e algumas das autoras cristãs, elas criticam muito a questão da sociedade patriarcal, né? E no caso, até mesmo em relação à menstruação, que foi falado, né? E ela diz que pediu, né, como um distintivo também a menstruação do feminino. Eu sei que a senhora disse que tem poucos documentos, né, e registro, mas tem algo nesse sentido assim de criticidade, ou ela teve medo também, porque a senhora também expôs que neste momento vivia um momento de silenciamento, né, das mulheres, mas o fato do singular dela, do feminino, né, da criticidade frente a essa estrutura que a limitava quanto mulher. Poderia dizer alguma coisa, não sei? Bom, eu vou te devolver a pergunta, porque eu quero ver se eu entendo direito, tá? Talvez a minha mente também seja extremamente masculina, né? Então, quando você diz que ela tem uma fala masculina, eu não sei do que você está falando, eu não sei a que você está se referindo, né? A segunda questão na verdade, ela não tinha limitação alguma, pelo contrário, ela foi criada para isso e todo mundo respeitou e continuaram mandando os filhos para yeshiva. Ou seja, ela não tinha nenhum tipo de limitação, ela não sofreu nenhum tipo de limitação em relação a isso. Agora, se você está perguntando se ela ficou fazendo discurso para que se modificasse alguma coisa, muito provavelmente não, porque justamente ela não sofreu, né? Ou seja, então, acho que era algo que nem passaria pela cabeça dela. Outra filha de rabino, muito provavelmente, teria a mesma chance, né? Então, e outra pergunta que eu quero te fazer é quem são essas cristãs, né, que têm essa voz feminina, para eu tentar entender o que é essa voz feminina, que eu tenho uma certa dificuldade. Não, eu estou dizendo assim, no fato que, quando eu digo mente masculina, né, no fato que ela se coloca como esse amor ao conhecimento, ela é educada por um pai, tá entendendo? É educada por um pai para lecionar, né, para educar os homens. Então, nesse sentido, ela cumpre esse papel. Agora, a minha pergunta é justamente isso, se ela também faz um discurso para que outras mulheres pudessem ascender a esse posto dela. Porque, como a senhora colocou, para ter o acesso ao estudo, precisava ser esposa de D ou filha de D, não é isso? Então, assim, nesse sentido, ela não pensou, por exemplo, porque aqui é que está a minha pergunta.
Quando eu luto por uma... Eu entendi agora, tá? Infelizmente, não há como te responder isso, porque como o material sobre ela é muito pouco, isso, foi isso que eu pensei. Não tem a menor ideia. Uhum. Assim, mas entendeu o que eu coloquei, né? Sim, sim. Por uma emancipação. Existe alguma crítica dela à própria estrutura, né, etc, etc. Ou até mesmo propondo, né, que as mulheres também... A emancipação é anacrônico, tá? Eu não estou querendo discutir aqui questão de gênero, até porque eu não trabalho questão de gênero, tá? Falar em emancipação no século XVI, no Kurdistão, né, já me arrepiou aqui. Já me arrepiou, né? Nem os homens eram emancipados, eles casavam por obrigação. Não tinha ninguém emancipado no século XVI, no Kurdistão, né? Então, calma lá. Né? Ela fez tudo certinho, ela casou, teve filho, etc. Ela fez tudo certinho, tá? Ela só não cuidava da casa. A profissão dela era outra, né? Ou seja, o pai dela garantiu a profissão dela. O pai dela não garantiu que ela fosse feminista, né? O pai dela garantiu que ela tivesse uma profissão e que a profissão dela fosse essa, ao invés de lavar cueca, né? Ou ao invés de trabalhar para o marido estudar, né? A profissão dela era igual à do marido, era professora, né? Então, assim, a questão fundamental que a gente sabe é essa. Agora, se em algum momento ela teve um discurso, e isso eu não digo só nesse sentido, para qualquer lado, é o que eu falei para vocês, o que a gente sabe sobre ela é o que eu apresentei agora, tá? Não existe mais nenhuma informação a respeito dela, não existe nenhum texto que tenha sido descoberto, além desses, a respeito dela, tá? Então, não há como saber, não tem como, né? Não tem como. Se falou ou não falou, não tem como saber, tá? Obrigada, Cecília. O Carlos levantou a mão. Só uma provocação, que fui provocado pelo Juscelino, né? É o nosso professor também, que é psicólogo, e tu percebe a linha filosófica, psicológica, porque ele também participa das duas áreas. Mas ele me fez lembrar de uma obra, A Cidade das Damas, da Christine de Pisa, que ela ridiculariza praticamente o machismo daquele período que ela passou, e aquilo revolta ela, e ela deixou escrito, né? Então, quando ele falou, eu lembrei, no caso da Christine, que ela registrou isso. Mas, como você disse, né, o material que nós temos da Barassani não nos dá a possibilidade disso, mas também não nos diz se não teve ou se não nos chegou, né? Mas quando ele comentou, me veio na mente justamente... Agora eu vou te colocar a mesma coisa que eu te respondi antes. Ela era leiga. Vai fazer isso num convento naquela época. Mas é nesse sentido. A outra coisa, ainda bem que o professor Carlos lembrou, porque era a esse livro que eu me referia quando eu falei das cristãs, né? E a outra coisa, quando eu usei emancipação, não é lá, né? Eu estava já num discurso, claro, aqui. Mas é nesse sentido mesmo, né? De construção de subjetividade, de luta pelo que você é, né? Para emancipar. Eu estou usando aqui, tá? Não estou dizendo que era uma luta lá, estudando. Sim, mas então, essa questão do ser leiga, ela é muito diferente, ela é um diferencial muito diferente. Se a gente for comparar, eu acho, sinceramente, que é errôneo compará-la com a Christine de Pizan. Absolutamente errôneo. A gente pode compará-la com a Hildegard de Bingen. Com a Christine de Pizan, não. Porque ela está dentro de uma estrutura absolutamente religiosa. A Christine de Pizan, não, gente. A Christine de Pizan é outro caso, né? Agora, você vê, por exemplo, a Hildegard de Bingen não vai questionar o casamento. Nunca. Não vai questionar a virgindade das noivas de Cristo. Nunca. Né? Então, uma coisa é um contexto religioso, a outra coisa é um contexto leigo criticando digamos, um patriarcalismo bancado pela religião. São, conforme as suas palavras, que é outro termo que eu odeio, lugares de fala absolutamente diferentes.
Ótimo. Mais alguma questão? Gente, aliás, espera aí. Agora são 20h50 aqui no Acre, né? Então, eu fico batendo papo a noite inteira, gente. Por mim, não tem problema. Quase 11 horas aí, né? Tem mais alguma questão, rapidinho, então, já que ela nos permite? Não? Senão, eu queria mais uma vez... Coraci? Tem. Não, mas... O professor Coraci levantou a mão. Foi, sim, Coraci. Desculpa, é bem rapidinho, eu sei que é tarde, enfim. Ela sabia ler e escrever em hebraico, né? Ela lê e escreve em hebraico, não é isso? Ela segue a tradição, ela lê a Torá, né? Ela estuda a Torá, ela é professora de... Ela sabia muito bem hebraico, mas ela também sabia curdo aramaico, no mínimo, e muito provavelmente árabe. Sim, é porque eu falo isso porque... Ela deixou escrito em hebraico. Em hebraico, né? Que assim, ela teve hoje, que se diria assim, ela teve uma educação doméstica no sentido que hoje nós nos referimos ao termo, né? Ou seja, ela é uma pessoa educada em casa por seu pai, não é, que passa essa tradição, e certamente outras mulheres daquele período não tiveram acesso a esse estudo, não é isso? Pelo que você falou? Na verdade, ela não teve uma educação doméstica, ela morava numa escola. Aí que tá. Essa é a questão, né? Entendi. Então, a educação que ela teve foi muito superior a qualquer outra coisa. Ela morava numa escola que era assim, digamos, o topo ali das yeshivás do Kurdistão, né? O pai dela era o cara, né? O pai dela era o professor de todo mundo ali, dos grandes líderes do Kurdistão. E a yeshivá, então, só aproveitando para explicar um pouco, normalmente a yeshivá, ela é no mesmo local de moradia do rabino, que é o seu diretor, né? Então, você tem a casa, né, e a escola, mas no mesmo terreno, né? Então, é por isso que as filhas de e mulheres de acabam convivendo com tudo isso, inclusive discutindo com os outros discípulos. Os discípulos moram lá, eles são mandados de outros lugares, então você tem alojamentos lá, né, para que os discípulos morem lá, né? Então, eles são enviados de outros lugares. Então, a conversa ali o dia inteiro é essa, né? Então, não é que ela teve uma educação doméstica. Ela morou numa escola, ela teve toda a educação dos discípulos e mais ainda o treinamento do pai, que era o grande professor do Kurdistão. Essa teve sorte. Não só sorte, como talento, obviamente, né? Porque senão, se ela não tivesse talento também, o pai não ia assistir muito. Ia falar, ó, casa aí com seu primo e fica na sua. Mais alguma questão, gente? Não? Senão, eu queria agradecer mais uma vez a brilhante exposição e respostas, né, da professora Cecília Cavaleiro. É uma honra muito grande para nós, ainda mais sabendo que é a primeira vez que você apresenta sobre Asnar, né, essa figura que nos deixou inquietos essa noite. Então, eu queria agradecer com muito, muito carinho mesmo essa sua participação, que nos enriqueceu muito. Então, muito obrigada, Cecília. Obrigada a todos também que permaneceram aqui, fizeram as questões, acompanharam. Carlos? Eu só queria também reforçar o agradecimento da Edna, né, a Cecília. Esperamos, Cecília, que esse tenha sido a primeira visita de muitas,
né? E no lançamento do seu livro, venha fazer o lançamento também aqui conosco na UFAC, vai ser um prazer. A gente está sedento por essa obra. Eu quero também agradecer à equipe da professora Georgia, a Raiele, que estava aí conosco nos bastidores, né, a organização, e a todo o pessoal que nós estamos aqui, é um grupo pequeno, Cecília, mas eles têm da UFAM, da UFPI, da UFF, Fluminense, né, da UFRN, que é do Rio Grande do Norte, temos aí alguns colegas de Moçambique, que também estão participando conosco, então, e do Acre, que é da nossa universidade, algumas pessoas, também da Unifesp, temos os 2 inscritos, então a gente agradece a tua participação conosco, sabemos do horário, né, esse horário que é um pouco insalubres para vocês, para nós que estamos aqui um pouco assim, mas gratidão e obrigado, tá? Esperamos que tenhamos outras oportunidades. Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez, Carlos, agradeço a Edna, né, por não só coordenar a mesa, mas por combinar uma série de coisas comigo, de me contatar antes também, né, parabéns a vocês pelo evento, né, a 7ª edição já, né, é isso? Então, parabéns a vocês pelo evento, parabéns ao grupo de pesquisa de vocês. Gostaria que vocês também conhecessem o NUR, a gente tem um canal no YouTube que normalmente todos os nossos materiais, eles vão para lá, tá? Com relação ao livro, com certeza a gente vai fazer um ciclo de palestras aí também sobre os temas, né? E quando o livro for lançado, eu acredito que ele vai ser lançado online pelo programa, e a gente vai ter uma tiragem pequena, mas de qualquer modo, a gente vai providenciar alguma coisa, nem que seja online, né? E agora já estamos todos em contato, fica tudo mais fácil. E muito obrigada ao FAC, muito obrigada, né, a todos que estão nos assistindo, aos professores, né, que vieram prestigiar. Então, a minha fala aqui, muito obrigada pelas questões, todas muito boas e muito interessantes, agradeço muito. Tem muitos agradecimentos no chat para Cecília, e é isso. Bom, então, boa noite a todos. Boa noite. E sempre às ordens, querendo... Certo. Amanhã, então, nós temos às 8h30, no horário do Acre, tá? As pessoas continuem conosco, podem entrar no mesmo link e nós vamos continuar por aqui. Um abraço a todos. E, Cecília, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada.